Boa noite, pessoal. Que alegria estarmos começando o nosso projeto A Jornada da Mulher Selvagem. Isso mesmo, nós estamos. Eita, a Adriana já está aqui a postos. Seja bem-vinda ao nosso projeto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Rita, boa noite a todas vocês que estão entrando. Estou muito feliz em começar esse projeto, enfim, porque é um livro que realmente mudou a minha vida, a minha história, o meu processo de autoconhecimento. E aí eu decidi, junto com outras colegas psicólogas, compartilhar esse conhecimento. Alcilane, seja bem-vinda. Que prazer, que honra ter você aqui. Alcilane estudou comigo na graduação. Rita, seja bem-vinda. Estamos começando aqui esse projeto e a intenção é que todas as quartas-feiras nós possamos estar reunidas para estarmos conversando. A cada quarta-feira será um episódio e nós vamos estar aqui com uma convidada que faz parte do projeto, uma das nossas psicólogas, para estarmos conversando, dialogando um pouquinho sobre o que a Clarissa quis nos dizer sobre essa mulher selvagem, o que significa, né, ser essa mulher selvagem segundo essa autora. Aí eu quero que vocês coloquem aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, e não se esqueçam de apertar aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam estar conosco aqui nesse momento. E lembrando que a live vai ficar gravada no IGTV e a gente tem também o link do grupo do WhatsApp na nossa bio. E aí a gente está esperando aqui a nossa convidada a entrar aqui. Só que ela está com dificuldade na conexão dela, mas creio que vai dar tudo certo. Sim, Jaque, muito bom. Eu acho que quando a gente percebe... Ah, que ótimo, obrigada pelo retorno, que às vezes a gente tem aí uns probleminhas com a nossa internet, mas creio que hoje vai dar tudo certo. E aí a gente pensa, né, o que a Clarissa, ela quis nos dizer com esse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu quero que vocês coloquem aí pra mim quem já leu esse livro, se vocês já conhecem ou se é a primeira vez que vocês estão tendo contato com ele, pra gente poder ter noção, assim, um pouquinho. A Cíntia já está aqui conosco. Isso é muito bom. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. E não se esqueçam, se você ainda não está no nosso grupo, você pode clicar lá no link da nossa bio, porque a ideia... Ah, que ótimo, já que realmente... Às vezes a gente tem, assim, vários processos de contato com esse livro. Às vezes a gente começa a ler, não se identifica com a proposta. Será uma live acompanhada? Sim, será uma live com uma convidada. Esse projeto. E aí a gente vai bater um papo, vocês podem interagir também conosco, tirar dúvidas, mas nunca consigo finalizar. Acredito que ainda não é o momento. Exatamente, eu acho que de repente você pode ter, através do projeto, a oportunidade de finalizar o livro junto com a gente, uma leitura compartilhada. A gente acredita que pode ser uma leitura é, de uma compreensão muito mais amplificada, porque a gente entende que o processo, a nossa jornada de autoconhecimento, ele é um processo solitário, sim, porque ele é individual. Ele vai corresponder conforme cada das nossas particularidades, a nossa história de vida, o nosso contexto social, o nosso contexto familiar, mas ele precisa ser sozinho? Não. Ele não precisa ser sozinho porque ele envolve muitas questões pessoais, né, intrapessoais, e aí quando a gente encontra pessoas, um grupo, que a gente pode estar compartilhando, pode estar aprendendo através da história de outras colegas, de outras mulheres, a gente pode também estar aprendendo e estar verificando possibilidades diferentes de ressignificação, às vezes até que a gente não pensou, ou então se identificando com a história de outras mulheres, ou então pensando assim, poxa, né, as pessoas passam também pelo processo que eu passei e tem a identificação. Eu acho que a nossa convidada está com uma certa dificuldade para entrar, mas enquanto isso, a gente vai conversando aqui para pensar um pouquinho. De qualquer forma, essa introdução teria ficado comigo mesmo, né? Depois ela entra para falar, para a gente dar uma introdução já no capítulo
primeiro, que é o capítulo de La Loba. O que a La Loba está querendo dizer através da Clarissa? Então, assim, ela traz a Clarissa, ela é uma psicóloga, psicanalista de orientação junguiana. O que significa? Por que é importante a gente estar falando que ela segue essa orientação? A gente sabe que nem todas as pessoas que estão aqui são da abordagem da psicanálise ou são psicólogos, mas esse livro, ele não é somente da abordagem da psicanálise, é um livro para mulheres, né? Independente se ela tem formação, se ela não tem, independente da abordagem. É um livro que ela demorou assim muitos anos para finalizar uma tese, né, de doutorado, de pós-doc dela, e que realmente ela fez uma revolução através desse livro. E, inclusive, com a pandemia, ele ficou na lista dos 10 mais vendidos. Voltou, né? Não é um livro novo, é um livro que já tem bastante vídeos, já tem bastante pessoas comentando. Mas eu creio que, independente de todas essas questões, como a nossa própria colega aqui comentou, né? É o nosso processo. Então, eu acredito muito que a gente, as pessoas que estão aqui, têm que dar, o nosso processo é, está iniciando agora também faz parte. Às vezes a gente precisa estar, ela está aqui, já estou aceitando. Acho que agora vai dar certo. Conseguiu. Né? Nossa, desculpa, hein? Tá tudo certo. A gente está aqui conversando um pouquinho do livro. Como é a nossa primeira live, eu acho que é sobre o projeto, é importante a gente ter essa conversa inicial, né? Pensar um pouquinho qual que é a proposta. A gente vai estar aqui, não é assim uma obrigatoriedade a gente saber todo o livro, ter lido o livro, ou ter o livro, porque a gente vai trazer os pontos, né? A gente vai trazer as interpretações. E é interessante porque a gente percebe que a nossa cultura ela é toda permeada por simbologia, né, por simbolismo. E esse livro, por contos, né, de fadas, por histórias, a gente percebe que a história é importante pela nossa própria história. Quando a gente pensa assim, poxa, qual é a minha história de vida, né? O que que eu tenho para contar? O que que eu tenho para deixar? Qual que é o meu legado? E aí a gente entende, se a nossa história já é importante, imagine a história de toda a humanidade, a história que perpassa por gerações, por séculos. E é justamente essa proposta, mais ou menos, de uma forma bem simples, que ela traz através dos arquétipos, que é o Jung fala, né? Que é justamente desse inconsciente coletivo que vai passando. O que, que seria o arquétipo, né? Para a gente entender melhor. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que vocês conheçam a nossa convidada, a psicóloga Cíntia. Você pode se apresentar aqui. E vocês que já me conhecem, que estão me conhecendo agora, eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida dos Santos, né? Sou diretora do Instituto Experimental. Todas as segundas-feiras eu tenho live por lá com outra proposta, mas aqui no meu Instagram eu busco falar sobre o autoconhecimento, sobre propostas que levam a gente a ter uma qualidade de vida melhor, com mais leveza, e principalmente sobre o empoderamento feminino, como que nós, mulheres, possamos estar pensando na nossa posição enquanto sociedade, enquanto ser humano e principalmente sobre o nosso processo de desenvolvimento emocional. Seja bem-vinda ao meu Instagram, ao nosso projeto. É uma alegria ter você aqui. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Cíntia Mantelo. Eu sou especialista cognitiva comportamental. Sou facilitadora do programa Educação Emocional Positiva. Também amo trabalhar com mulheres, né? Eu gosto muito. E trabalho, atendo mulheres, adolescentes, adultos e famílias. Então, essa proposta, esse convite, a gente estava há muito tempo, assim, namorando esse livro, e aí quando você expôs esse convite no grupo, no grupo do Bruno, né, eu fiquei muito, falei assim, essa é a hora, essa é a oportunidade. É desafiador, porque cada um aqui, né, tem uma interpretação, mas faz sentido, é como você falou, é uma história de contos, né? E essa história de contos, a gente acaba sempre vai tem a ver um pouco com a gente, tem um pouquinho aqui de cada mulher, tem um pouquinho da nossa história. E eu lembrei muita coisa da minha história lendo esse capítulo, principalmente. Eu achei bem interessante.
Sim, esse capítulo de La Loba, assim, eu já li alguns capítulos, inclusive eu tenho, quem tiver interesse, eu já fiz um vídeo sobre esse capítulo, tá lá no meu canal do YouTube, que tá, o link tá na bio também. E ele foi um capítulo, assim, que me emocionou bastante, porque a La Loba, ela é interessante em diversos aspectos, a gente vai já pensar quem que é essa velha catadora de ossos que, ao cantar sobre esses ossos, né, eles viram vida e aí eles podem estar correndo, né, sobre a selva, sobre essa natureza instintiva, essa natureza selvagem. É muito assim instigante a gente pensar, né, que quem é essa velha catando e recolhendo ossos pelo deserto, né, que quando ela canta sobre esses ossos ganham vida. E o que que a história de La Loba tem a ver com a nossa história? O que que a Clarissa quer contar através dessa história de La Loba que pode nos ajudar com a nossa própria história? É interessante a gente pensar, né, quando ela fala bem assim sobre ossos. Muitas pessoas já ouviram aquele ditado, né? Ah, você tem esqueletos escondidos no armário. Quando eu li esse conto, eu pensei muito sobre esse ditado popular, que às vezes a gente vai falando algumas coisas que a gente nem para pensar direito, né? A gente vai reproduzindo alguns comportamentos da nossa sociedade e não pensa, tá, mas por que que eu estou falando isso, né? Pô, o que que realmente isso significa? Tem origem de algum lugar. E aí a gente volta mais uma vez para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa perspectiva dos arquétipos. É justamente isso, né, que o Jung fala sobre esse inconsciente coletivo de algo que nos antecede, que vem muito antes de nós. E aí a gente pensa, por exemplo, para a gente entender melhor, sobre o arquétipo da mãe, né? Algo assim muito, o arquétipo da Virgem Maria, o arquétipo da mulher guerreira. Então, isso é arquétipo para a gente entender de uma maneira muito clara que a gente, quando para pensar mãe, né? O que que significa ser mãe? A gente tem praticamente um conceito universal, né? Que é a que cuida, que é a que acolhe, que é a que protege, que é a que realmente ama o seu filho de maneira incondicional. Claro que tem alguns casos que a gente, né, a literatura nos mostra, mas geralmente segue um padrão. E aí é justamente isso que ela vem pensar, né? Esse arquétipo da mulher selvagem. Por que que nós, mulheres, reproduzimos determinados comportamentos? E aí a gente pensa na nossa sociedade contemporânea o nosso novo arquétipo. A gente vê o movimento, né? Aqui ela não fala sobre a questão do feminismo, mas ele está incluído de certa forma. Né? Eu acho que precisaria um outro projeto para falar sobre isso, para a gente realmente entender o conceito. Mas só para a gente mesclar de alguma forma, que faz parte também a gente entender alguns conceitos, né? Que esse livro, ele, para mim, pelo menos dentro da minha própria história, foi um processo transformador. E eu espero realmente que possa ser um processo de transformação na vida de cada um de nós, porque eu acho que o nosso processo, enquanto para além de sermos profissionais, nós somos mulheres, mulheres com muitas atribuições, mulheres profissionais, mulheres amantes, né, namoradas, mulheres que têm filhos, mulheres que são cuidadoras, mulheres que discutem esse processo de, peraí, eu preciso seguir o padrão, eu preciso realmente ter determinado corpo, eu preciso seguir, né, ter determinada idade, já ter uma qualificação dentro daquilo que a sociedade espera de mim. Então, tudo isso faz parte desse livro, mas de uma maneira muito mais profunda, que faz com que a gente entenda cada capítulo, cada história, ela traz reflexões. É incrível quando a gente vai lendo, a gente vai se deparando com esses ensinamentos, a gente pensa assim, a mulher instintiva, né? A gente ouve muito essa questão também, a mulher tem um sexto sentido, o que que seria esse sexto sentido? E a gente vai entender aqui realmente o que que seria a gente dar atenção para o nosso sentido, para esse nosso olhar, né? E eu confesso que, como a Cíntia falou, esse capítulo, ele esbarra muito com a nossa própria história. Eu acho que não tem como a gente ler esse livro e a gente não se identificar em muitos pontos da nossa vida, em muitas características que se deparam com a nossa própria história de vida.
com as pessoas que estão à nossa volta. Assim, é fantástico quando a gente tem a possibilidade de olhar para esse livro como uma proposta de reconhecer a nossa própria verdade. Eu li algo assim no sentido de que a verdade é algo que a gente reconhece porque ela soa diferente nos nossos ouvidos, né? A gente ouve de forma diferente. E esse livro ele traz de muitas formas a nossa própria verdade, sem a gente perceber. É um É. mergulho, é muito interessante. Eu falo pela uma experiência muito individual que eu tive com esse livro. Eu sou, assim, encantada por ele, porque realmente eu vi ali, eu nunca tinha visto um livro com poder de transformação tão grande quanto esse, assim. E olha que eu já tive contato com muitos livros. Imagino. Maria, eu queria. A gente está falando disso, né? Eu queria destacar um ponto que, na verdade, eu acho que é na introdução, quando ela fala do sonho que ela teve. Porque a Clarissa, vamos lembrar que ela é uma mulher, ela é do México, ela morou em vários lugares, né? Então, assim, eu não sei de onde você é. Você é da onde, Maria? A sua origem? Eu sou do Pará, do estado do Pará, do Oeste, Santarém. E, E agora você mora inclusive, onde? teve a praia de Água Doce aqui ao Alter do Chão, reconhecida como a melhor praia de água doce do Brasil. E você mora Só onde um agora? Você mora aí parênteses. mesmo? É, Você mora onde? Você mora aí mesmo, no Pará? é, isso, em Santarém. Certo. Então, e eu sou da Bahia, olha só, eu sou da Bahia e assim, eu moro atualmente em São Paulo. E assim, nós mulheres, a Clarissa, ela teve essa migração na vida dela, né, de morar em vários lugares, se conectar com pessoas diferentes, conhecer as mulheres, só que ela via isso que você falou do arquétipo, ele se repete, porque a figura da mulher, ela se repete em vários lugares, né? Algumas estão mais primitivas e buscando libertação, né? Porque a própria cultura aprisiona, mas outras já estão mais livres e sendo quem elas são. E aí a Clarissa conta de um sonho. Eu gostaria de falar desse sonho que você também falasse, né? Como é que foi ele para você? Onde ela conta assim que ela estava dormindo e ela se viu em cima de uma mulher, de uma senhora, assim, não, ela se viu em cima de uma senhora que, assim, ela em pé nos ombros de uma mulher. E ela falou assim, tipo assim, não, você não pode ficar aqui em cima dessa pessoa. Eu não posso ficar em cima dessa pessoa que é mais velha do que eu, né? Mas a mulher não deixava ela se soltar, não deixava ela cair. E assim, a mulher fez ela olhar para baixo, que abaixo dela havia outras mulheres. E aí havia uma mulher em cima da outra, né? A questão dos ancestrais. Então, assim, nós temos muito de nós. Aí ela conta um pouquinho da infância dela, que a avó dela era contadora de histórias. E eu confesso que eu vivi muito disso, porque a minha avó não era contadora de história, mas ela era uma senhora benzedeira. Ela era aquela mulher sábia da cidade, onde todo mundo ia lá, né? Todo mundo, assim, nascia uma criança, ia lá para benzer, e nascia uma pessoa. Então, assim, era uma pessoa muito querida, muito bondosa. Então, essa mulher lá, loba, nós temos um pouquinho dela em nós. Nós temos um pouquinho dessa contadora de histórias, porque eu acho que a psicologia, eu fiquei olhando, né? É claro que minha avó, ela queria que eu fosse desse continuidade àquela cultura dela. E eu dei, mas de forma diferente, né? Que assim, não foi do mesmo jeito, eu não sou uma benzedeira, né? Mas a questão da espiritualidade está muito forte em mim e me liga muito a outras pessoas. Então, assim, essa questão de quem são as mulheres que estão atrás de nós, que vieram primeiro de nós? Quem é a nossa mãe, né? A força que tem nessa mulher e que hoje a gente, assim, cada vez mais nós estamos em cima, porque quem está em cima vai além. Mas a gente nunca perde a essência dessas mulheres ancestrais que vieram primeiro, né? A gente tem um pouquinho da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, né? Eu achei muito gostosa essa parte. Eu me lembrei assim, sabe? Me veio um filme lembrando da minha avó. É interessante que a introdução ela linka muito com esse primeiro capítulo, justamente com essa história. Ela fala aqui, né, que a mulher selvagem carrega consigo elementos para a cura.
né, que traz tudo o que uma mulher precisa ser e saber. Então, a gente vai aí buscar, conhecer o que, que nós mulheres precisamos ser, o que, que nós mulheres precisamos saber, e o remédio para todos os males, que ela carrega histórias, sonhos, palavras e canções. Ela é um veículo como se fosse o próprio destino, né? Ela é a nossa voz interna que diz, é por ali, é por aqui. Que às vezes a gente não ouve, né? Passa por várias situações na vida que a gente não consegue se reconhecer dentro de nós mesmos, mas dentro da nossa própria identificação, a ponto da gente olhar no espelho e não reconhecer quem é aquela mulher ali, né? Quem a gente se tornou. E aí a gente para pensar, né, que as histórias, ela fala aqui no livro, né, que as histórias, os contos, eles são como bálsamos para a nossa alma. E é justamente essa proposta que a gente tem para trazer, que eu acho que muito lúdico, muito didático, a gente pensar nos contos. Eu amo assim, trabalhar com histórias, com contos, com coisas ilustrativas que fazem com que a gente visualize a nossa própria história através de outras histórias, porque a gente tem a possibilidade de ver que a gente pode também conseguir ressignificar, a gente pode mudar a nossa história. Outras mulheres já lutaram muito para estarmos, né, nessa posição que nós estamos hoje. Nós precisamos entender a nossa posição enquanto mulheres, enquanto sociedade, até para com que nós temos esse poder, né, de criar os filhos, de mostrar para eles, para as nossas crianças, né, novos olhares, novas perspectivas. Isso é interessante, né? Essas histórias. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso por meio de realizar determinadas tarefas apenas por realizar. Então, é justamente isso, né? Essa proposta. É um livro de histórias de mulheres, né, que marcadas ao longo do caminho, né? Elas são para você ler, refletir, prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e, com muito carinho, ela traz para a gente uma porta, né? E essa porta a gente está abrindo hoje, que é a porta da jornada da mulher selvagem. A gente está começando. E aí a gente vai pensar, né, no uivo da ressurreição da Laloba, né? Eu vou ler só aqui um trechinho, né? Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios, né? Dizem que ela está enterrada na periferia, dizem que ela foi vista viajando para o sul. Dizem que ela fica parada na estrada, que pega carona aleatoriamente, né? O único trabalho de La Loba é de recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos e de criaturas do deserto. Porém, sua especialidade reside nos lobos, né? E quando ela decide a música que ela vai cantar, ela se aproxima, ergue-se sobre o esqueleto e começa a cantar. E quando ela vai cantando, os ossos eles vão ganhando vida, né? E quando ela vai cantando um pouco mais, eles vão ganhando vida aos poucos, né? E a loba canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro, né? Então, esse é um conto curto de La Loba, que, resumidamente, é uma velha catadora de ossos, que ela cata ossos de veados, de cascavel, mas sua especialidade está em recolher ossos, em catar ossos de lobos, e quando ela escolhe essa música, ela canta, faz um ritual sobre esses ossos, eles ganham vida, e aí eles saem correndo pela floresta, né, com um sopro, seja do vento, seja de algo que a natureza emana. E aí a gente pensa uma coisa assim básica, né, que eu penso quando a gente para pensar, tá, mas e aí, o que a gente pode aprender com esse conto? Tem muita coisa, olha, muita coisa mesmo. E aí a gente pode começar sobre esses ossos. O que tu pensa, assim, é, o que seria esses ossos? Eu acho que esses ossos, eles podem ser várias coisas. Por exemplo, esses ossos podem ser momentos difíceis, porque ossos, né? Ela catava ossos, aqueles ossos não tinha mais vida. Então, pode ser ciclos que se encerram, ciclos que querem encerrar, sabe?
Pode ser um luto, pode ser um fim de um casamento, né? Pode ser quando essa mulher está perdida, como você falou. A mulher, às vezes, ela se perde nos seus muitos afazeres, como mulher, como mãe, como trabalhadora, como, né? E aí ela se perde, e aí ela chega uma hora que ela fica num deserto. E aí se ela tem que se conectar com esses ossos e buscar dentro dessa caverna que é dentro dela, se conectar com ela mesma para trazer essa quando eu achei lindo quando ela eu fiquei imaginando a cena dessa assim dessa velha ela assim ela cata todos os ossos, gente, ela cata todos, só que o que ela canta é o osso de lobo. Ou seja, não é toda luta que a gente tem que lutar, não é toda luta que merece nossa energia. A gente tem que ter essa sabedoria de selecionar a nossa luta, mas quando a gente escolher lutar por algo, aí onde ela vai buscar dentro dela a inspiração, a força para trazer vida a esse osso. E aí ela fica ali buscando, né? Ela fica buscando dentro dela. E aí vem de dentro, das raízes dela, das entranhas. E eu vejo que nós temos isso dentro de nós. Nós que psicólogas que trabalhamos com saúde mental, é, a gente para lutar contra a depressão, principalmente, contra a ansiedade, e as mulheres estão, quando a gente está atendendo, elas estão perdidas nesse amaranhado de coisas, de quem elas são, das lutas que estão grandes, mas eu falo assim, essa luta, essa força está dentro de você, sabe? Tá lá dentro, tem uma voz lá dentro. Qual é a voz que quer sair? E essa voz, ela pode sair através de uma música, né, assim, deixa sair a sua música, deixa sair o seu clamor. Pode ser através de uma oração, de uma reza, né? E aí eu fico lembrando de novo da minha história, né? Na Bahia, eu cresci com minha avó benzedeira. Então, de vez em quando, as mulheres se reuniam, minha filha, para rezar, e elas faziam uma reza bem antiga, bem primitiva. Assim, hoje eu fico olhando que hoje em dia tá tudo muito atualizado, tudo muito bonito, né? Tudo muito afinado. Mas parecia, não sei, esqueci o nome uma cigarra, assim, sabe? Mas era uma coisa que parece que estava conectado com a natureza. Não estava preocupada com a harmonia e com a beleza, mas era algo dentro delas que tinha aprendido de geração em geração, né? E aí temos que descobrir, nós mulheres, todo ser humano tem que descobrir dentro de si, dentro dessa caverna, né, a hora de fazer valer essa voz. E essa voz pode vir através da arte, pode vir através da dança. Tudo isso vai dar força para sua psique, para você sair de um estado de caverna, de escuridão, de prisão, sair para fora. Sabe, sair para fora, é mais ou menos isso mesmo, porque você está na caverna, mas quando ela separa, guarda os ossos lá, mas depois ela escolhe, quando ela encontra o osso de lobo, ela faz esse ritual. Então, assim, escolher a luta que tem que lutar, e na hora de lutar, fazer sair a sua voz através de alguma dessas formas. Aí eu pergunto, qual é a sua forma que sua voz vai sair, né? Qual é a sua forma de expressar o seu brado, o seu clamor? Né? Se faz sentido para você, Maria? Faz todo sentido. Assim, interessante quando a gente pensa, né, assim, o que que é essencial sobre esse conto. Que é justamente, assim, eu acho que a característica mais significativa é a gente pensar o que que significa esses ossos, realmente. Porque quando ela fala no livro que o osso, ele é indestrutível, né? Ele é a essência que não pode morrer. O osso é como se ela tivesse usando um simbolismo para a nossa própria essência, né? Que é uma força indestrutível da natureza. Por mais que a gente passe por todas as adversidades da vida, a nossa essência, ela não pode morrer, né? E esse conto, ele fala assim, é um conto doloroso, né? Porque ela está recolhendo algo que está morto, né? Quando a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, ela traz para a gente um encontro também com a vida. Porque, ao mesmo tempo que a gente recolhe o que está morto, a gente dá vida para algo a partir daquilo, né? E eu acho que o mais importante assim, para a gente ter para a vida é a gente realmente pensar assim, a nossa grande tarefa, que é compreender de nós o que deve viver e o que deve morrer. Como a Cíntia falou, tem lutas que a gente
não tem que ficar revivendo todo o tempo, né? Morreu, simplesmente, a gente tem que dar um fim, né? E tem coisas que a gente vai precisar resgatar dentro de nós. Eu acho que a tarefa está em a gente ter a intuição de descobrir o que a gente precisa, né, precisa identificar, na verdade, quais são os ossos dos lobos, que a gente precisa cantar sobre eles para poder eles terem vida e ressurgir a partir disso. Eu acho que esse ponto ele fala sobre ressignificação, né? Perfeito. Porque é uma coisa assim, uma analogia tão clara e perfeita sobre o que seria a ressignificação, que é justamente isso que a gente passa na vida da gente. Como você falou, né? Seja qual for os ossos que a gente precisa recolher, a gente, de alguma forma, vai ter que precisar usar a nossa intuição, porque através da nossa intuição a gente vai identificar que é aquilo que está causando as nossas dores, o nosso sofrimento, e a gente vai cantar sobre ele através de um processo de ressignificação. Ok, eu preciso olhar para eles, né? Eu preciso identificar que é aquilo que tá causando sofrimento para mim. Eu preciso ver o que eu posso fazer com ele. E no livro ela fala algo que é muito interessante, que os ossos, quando ela vai cantando, ele vai ganhando vida aos poucos. Primeiro, né, ele levanta, primeiro ele abre os olhos. Então, assim, às vezes, na vida cotidiana, na vida corriqueira né, da contemporaneidade, a gente começa um ritual e a gente não para. É como se a gente fizesse uma analogia com o nosso próprio processo de terapia. A gente começa, aí fica doloroso, porque por que a terapia no começo é dolorosa? Porque a gente não vai cantar carneirinho lá, a gente vai buscar identificar quais são as nossas sombras, né? Que o Jung fala que todos nós temos é, luz e sombra, né? E às vezes é difícil para a gente reconhecer que a gente é invejoso, que a gente também é maldoso, que a gente tem também isso que não é só o outro que a gente projeta, que tem aquilo, que não é só o outro que nos causa mal, mas a gente também pode causar mal para os outros, que não é só o outro que causa todo o conflito, que a gente também pode ser causador de conflito, né? Então, a gente vai identificando essas sombras, né? Que ele fala que a gente não tem como ver a luz sem acessar as nossas raízes, né? E é justamente esse processo de terapia. E quando a gente começa e a gente não termina, é como se a gente desse vida a algo que ficasse deformado, né? A gente identificou algo que não tá legal, né? É esse aqui que a gente precisa, né? É o X. E aí a gente começou. Só que a gente se distraiu, a gente foi para outros lugares, a gente não deu conta, né? A gente começou e não parou, a terapia começou e parou. Ou então, seja qualquer outras coisas que a gente começa e para, a gente não. Ficam coisas por terminar na nossa vida e a gente só fica acumulando aqueles ossos a um certo ponto. E a gente, quando a gente acumula muitas coisas, a gente não consegue mais identificar quais seriam os ossos dos lobos, porque se aglomerou ali dentro da gente. Por isso que, com o passar do tempo, se a gente não busca o autoconhecimento, se a gente não busca entender essa nossa intuição interna, a gente não consegue mais identificar, ou então fica muito difícil para a gente identificar são os ossos dos lobos, quais são as lutas que a gente precisa lutar e quais são as lutas que a gente não precisa lutar. E às vezes a gente luta lutas erradas ou lutas que não são nossas. É interessante isso, né, Cíntia? Demais. E quando você contava falando aí, me veio à mente isso mesmo, assim, a questão da terapia. Porque o consultório, o espaço terapêutico é como se fosse essa caverna. E o paciente ou a gente mesmo quando está no processo terapêutico e nós também, né, com um profissional, com um psicólogo, a gente leva os nossos ossos, né? A gente leva a nossa dor, a gente leva, e lá também a gente vai fazer a seleção, né? Ali a gente vai estar conectado com esses ossos e vendo quais merece vida e quais não merece, quais a gente deve deixar ir, né? Deve morrer. Mas a gente olha para os ossos
E é assim, ela catava todos os ossos, de todos os tipos. Mas aí ela selecionava, quando ela encontrava o de lobo, ela fazia o ritual. E assim somos nós. Assim, a gente, sabe, o paciente chega cheio, cheio de coisas. E a gente deixa ele esvaziar, né? E depois a gente vai selecionando junto com ele o que que realmente merece ali dar atenção, o que que merece trazer vida, o que que ele quer da vida, qual vai ser o objetivo da terapia, o que que precisa ser primeiro, né? Tudo isso é Tem um, muito. sim, é interessante, né, que a gente pode pensar em descobrir aí sobre os nossos ossos, né? E cada um de nós mulheres, homens, se tiver aqui algum, né, a gente tem esse poder que tem, assim, de identificar, mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento, né, quando você deve, e é como assim, quando a gente tem um processo, né, por exemplo, chegou o momento, né? Tem alguma coisa que está me incomodando, né? Eu preciso buscar identificar aquilo, né? Você já identificou aquilo que está te incomodando? Quando o nosso processo de autoconhecimento, de busca pela nossa própria essência, ele começa, a gente não tem como desver o que a gente viu. Ou seja, quando a gente olha para o espelho, a gente não tem como ver mais aquela mulher, né, que tá tudo bem, né? Que se a gente viu aquilo, a gente precisa buscar alternativas para compreensão, né, daquilo que a gente está vendo quando a gente olha no espelho a nossa própria imagem. E aí a gente pensa também, né, como que ela fala aqui uma questão, né, que é essa velha está entre os universos da racionalidade do mito, ela é a articulação com qual todos os mundos giram, né? Esse mito ele tem variações conforme cada país que ela foi verificando, né? E o que ela chegou à conclusão de que a La Loba, ela existe em mim, ela existe na Cintia, ela existe em você, que está aí, né? Eu achei, assim, um ponto, eu me identifiquei muito, porque é um ponto muito realista, é um ponto, assim, que a gente tem La Loba na nossa vida, porque é a velha, né? A gente tem velhas na nossa vida, velhas sábias, velhas que mostram para a gente um conhecimento através de gerações, né, da nossa própria família. Às vezes tem conhecimentos que a gente vai precisar levar em conta, né, que faz parte da nossa própria identificação, e tem conhecimento que a gente não vai querer carregar ali, né, por um processo de família que, de repente, adoecida. A gente quer mudar, quer cortar, né, quer cortar aquela corda umbilical. E de repente, a gente identificar quais são as velhas que a gente precisa dar atenção. É interessante quando ela fala isso, né? E ela diz assim, que essa velha, ela independe da idade da mulher, né? Porque ela tem uma frase que ela diz, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Que a questão de você ser la loba independe, ela é atemporal, porque tem pessoas que passam uma vida e não conseguem ter o autoconhecimento, né? Então, eles não despertaram em si esse poder da intuição. E por que que ela fala que é atemporal, né? Porque ela fala que a psique ela é muito instintiva para ela, né? E a gente precisa olhar para a nossa intuição que existe na nossa essência, né? E ela fala que assim, né, que a força é inefável dessa mulher selvagem, né, que o arquétipo ele existe por toda a parte, é visível, é difícil colocar ele em palavras, porque a gente passa a compreender através de um conceito muito amplo desse inconsciente coletivo, né, que o que é visto dele no escuro não é visível à luz do dia. O que ela quis dizer com isso? Que às vezes a gente tem um conhecimento sobre a vida, né? Teve um despertar, digamos assim, e a gente quer trazer isso para as pessoas à nossa volta, né? Para as pessoas ao nosso redor. Só que essas pessoas ainda não estão preparadas para ter esse conhecimento. E algumas coisas, elas são muito nossas.
né? Não tem como, assim, porque fulano precisa estar aqui, fulana precisa ouvir, precisa conhecer o livro. Mas existe muito essa questão das particularidades de cada um também, né? Da gente entender que, às vezes, ela tem um livro que é A Ciranda das Mulheres, né? E ela fala assim que quando uma mulher decide mudar, todas as outras coisas à sua volta mudam. O que que ela quer dizer com isso? Que às vezes aquela mudança, né, que a gente precisa na nossa família, na nossa vida profissional, né, nos nossos relacionamentos interpessoais, às vezes eles precisam partir da gente, porque quando a gente muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas, as pessoas vão mudar a forma como se relacionam com a gente também. E aí é interessante, né, que ela fala assim, que cada mulher tem o seu potencial, que é o rio abarra o rio, né, que é o rio por baixo do rio, aquilo que tu falou lá no início, né, que ela chega através da meditação, da dança. Então, toda mulher, o que que ela diz, o que que ela quer dizer com isso? Que tem o rio por baixo do rio, né, que toda mulher tem o poder de despertar através seja da arte, né, ou da dança, da música, da religião, da reza, de qualquer coisa, né, que pode eu acho muito legal quando ela fala assim, né, que uma mulher chega a esse mundo é como se fosse um mundo entre mundos, ou seja, você percebe algo que só você percebeu, que ela fala assim, que é como se você olhasse pelo cantinho dos olhos. As pessoas não veem, por exemplo, e você vê. Às vezes é tecer uma coisa, é fazer uma coisa que você tem como potencialidade, que as pessoas não reconhecem, mas que você identifica aquilo como algo que pode ser um fator assim de mudança. É interessante, né, Cíntia? Demais. E essa conexão eu percebo assim que a gente se conectar com essa essência, a gente volta e descobrir o que faz sentido pra gente. Por exemplo, a La Loba, ela é essa velha sábia que ela canta, né? Ela canta, ela busca dentro dela essa força do cantar para trazer vida. Em mim, o que é que me traz vida? O que é que eu faço que me traz vida? Por exemplo, Cíntia, eu sou assim, se eu tiver com ansiedade, se eu estiver me sentindo que eu estou angustiada, eu preciso caminhar. Eu gosto de me conectar com a natureza, eu gosto de dançar, eu gosto, sabe? Então, assim, eu gosto de cantar, eu me vejo caminhando e cantando. E geralmente, quando eu tô com angustiada, vem só uma música na minha boca, sabe? E para cada momento tem uma música específica que fala sobre, que vai trazendo vida, vai fazendo sentido. É como se fosse um rio dentro de mim, e aquele rio tá saindo as águas escuras para vir as águas claras. Eu estou tomando entendimento do que está acontecendo, sabe? E percebendo todo aquele momento. E a música vem para libertar a minha angústia. Então, essa La Loba que está dentro de nós. E então, ler isso foi muito maravilhoso, porque intuitivamente eu fazia isso. Intuitivamente. E é tanto que quando eu fiz isso, eu estava conversando com minha filha, eu estava caminhando com minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos. E aí eu falei, a gente estava conversando, eu estava preocupada, eu estava ansiosa. E aí ela falou assim: vamos cantar? A criança sugeriu, né? E aí a gente começou a cantar. E aí a gente cantou, 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 isso andando à noite, já eram as 9 da noite, sabe? E aquilo foi trazendo cura pro meu coração, foi trazendo vida. E aquilo tá mexendo, mexe não só o mundo físico, o meu mundo ali, né? Mas mexe também com o mundo espiritual, porque a palavra tem poder, a palavra traz cura, a palavra traz vida. E quando a loba canta nos ossos, ele traz vida. Quando a gente canta diante de uma luta, dentro de nós, a nossa psique vai buscando o caminho para a integração, sabe? Um caminho, uma resposta que a gente precisa. Às vezes é uma cura, às vezes é uma libertação, às vezes é força para continuar. E isso está dentro de nós. Então, eu acho que isso é muito. Por isso que você falou, eu entendi assim, é intuitivo porque já está lá dentro. A criança sugeriu, vamos cantar? Né? E aí eu comecei a cantar, 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 isso livremente, e só vem uma música, não é a música qualquer música. E ela Loba foi assim, né? Não foi qualquer música que ela canta. Sim, Ela espera vir de dentro. exatamente, ela espera vir de dentro.
E É eu muito percebo que assim. cada momento que a gente está vivendo, nós temos a nossa música, sabe? Cada momento que a gente está vivendo, naquela hora, se a gente buscar dentro de nós, vai vir um canto, vai vir algo que é muito específico daquele momento. E vai fazer sentido e vai ser libertador. E a minha libertação, a minha cura liberta outras pessoas, sabe? Eu já li isso em algum lugar, mas é mais ou menos aquilo que você leu das mulheres. Que é isso, é a minha cura, a sua cura leva a cura para outras pessoas, porque muitas pessoas vendo a sua vida, vendo a sua libertação, vendo a sua cura, vai também ser liberto, né? Vai ter inspiração, olha, pode ter uma força e vai até aprender a se conectar com essa intuição que a pessoa também tem, mas que não sabe, né? Tá perdido ainda. Sim, e é interessante que a gente vai no próximo capítulo, é bacana, vai ser muito show, porque aí a gente vai verificar como que essa intuição ela pode acontecer, assim, ela pode surgir. Mas ainda nesse capítulo a gente já está com um horário aqui, não sei se vocês estão com um pouquinho de paciência, porque eu gosto muito dessa parte ainda desse capítulo, que é a história dos quatro rabinos, né? Assim, vou contar aqui resumidamente para vocês, né? Uma noite, que ela fala ainda no livro, né, desse capítulo, para encerrar o entendimento, né? Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima bóveda do sétimo céu. Aí eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Acho que esse conto é um conto muito conhecido, né? Assim, a história dos quatro rabinos. Em algum ponto da descida das partes do paraíso para a terra, um rabino, depois de ver o esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu sonhei com a roda de Ezequiel. Só isso, nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda, em tudo aquilo que significava, e dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor a canção atrás de outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante passou a viver melhor. É interessante, não sei se tu chegou a ler a história dos quatro rabinos aqui no livro, que ainda é desse capítulo, mas ela fala assim, só para a gente entender que cada um de nós, nas nossas particularidades, vamos ser algum desses rabinos, né? O primeiro rabino, eles vão visitar o paraíso, né? Eles vão lá ver o céu. Eles foram escolhidos para ver o céu. E cada um tem atitudes diferentes, ou seja, diante de uma mesma experiência de vida, diante de um mesmo deslumbrar e de uma mesma visualização, eles tiveram reações diferentes, né? Cada um externalizou a sua maneira ao deslumbrar a mesma coisa. Isso mostra para a gente que cada um de nós tem o nosso tempo, as nossas particularidades, as nossas individualidades, o nosso contexto social, o nosso contexto familiar, a nossa história de vida, para a gente estar evitando também esse processo de se comparar, né, de realmente tentar ali andar por caminhos que não são nossos. É interessante a gente pensar dessa forma. E aí o primeiro rabino, ele ainda não estava preparado para ver aquilo. Ele enlouqueceu. Para ele, aquilo lá foi assim uma experiência tão forte que ele simplesmente enlouqueceu. Ele saiu da realidade. Às vezes acontece muito isso, né? De pessoas que ainda não estão preparadas para ter determinados conhecimentos sobre si mesma, que não é que elas enlouqueçam, né? Porque não necessariamente vai acontecer igual na história. Mas às vezes elas preferem ficar. Às vezes elas simplesmente ignoram, né, o fato de que viram, como o segundo rabino. Ele, foi só, eu vi o céu, tá, nem é tudo isso. Então, assim, ele foi cínico com essa experiência dele. É como se nada tivesse acontecido. Ele viu, ok, seguiu a vida dele, como se aquela experiência não tivesse sido válida para ele. E o terceiro rabino fez algo que às vezes eu me vi no início da faculdade fazendo, que é quando a gente tem assim um conhecimento, né? A gente se formou, a gente
aprendeu uma coisa nova, ou então a gente descobriu tal coisa, e a gente quer mostrar para as pessoas nos detalhes ali, não é, o livro é maravilhoso, você não entende, mudou a minha vida, mudou a forma como, não, vem cá, eu quero te contar, eu quero te mostrar, eu quero te dizer como que mudou a minha vida. Então, assim, às vezes a gente fica tão vislumbrado com aquilo que a gente viu, com aquilo que a gente aprendeu, que a gente quer que o outro veja também. Só que a gente, nesse caminho, que a gente quer tanto que o outro aprenda aquilo que a gente aprendeu, a gente se perde. Por quê? Porque a gente passa a não viver a nossa experiência de autoconhecimento e de aprendizado, porque a gente fica muito concentrado no outro. E aí a gente não se concentra naquilo que a gente viu. E ela traz justamente aquilo que a Cíntia falou, né, a proposta do quarto rabino, que é aquilo que ela né, deseja para a gente. Que, através da arte, ele possa mostrar para as pessoas que ele mudou. Né? E, através da sua mudança, que você vai proporcionar tudo aquilo que você visualizou dentro de você, de processo de autoconhecimento, de busca de essência, de amadurecimento emocional, de encontro com a sua psique. Por quê? Porque você está vivendo aquilo e, através da sua vivência da arte, você mostra, né? Ele fez poesia, ele fez canto, ele fez música, e aí isso daí vai passar, vai para além dele, né? É uma coisa assim que outras pessoas vão ter acesso e vão poder aprender também. Então, assim, é muito interessante. E aqui, só para finalizar minha fala, para dar espaço para a Cíntia já também finalizar, né? Na história, a velha canta sobre os ossos e quando ela canta, a carne começa a cobri-los, né? Nós também nos tornamos à medida que derramamos a alma sobre os ossos em que encontramos. Enquanto os nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos, do que costumávamos nascer quando jovens, do que tínhamos conhecido há séculos ou sobre a aceleração que sentíamos, ficam inabaláveis. À medida que derramamos a alma, somos revitalizados. Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Né? Não, estamos no estágio de transformação em que estamos nos tornando. Né? É interessante que ela fala que nós estamos nos tornando essa Laluba, né? Porque a vida é um processo de transformação contínua. A gente aprende conhecimentos, né, sobre determinados assuntos e a gente vai viver experiências novas e a gente vai precisar de novos aprendizados também, né? E a psique de uma mulher, é interessante quando ela fala isso aqui, né, também. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldade passadas ou por não ter lhe sido permitido uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher, a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor no vermelho vivo. Em todas as direções, 500 quilômetros do nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe alguma coisa. Uma casa pequena e admirável. Uma velha, ela está à sua espera. A La Loba, ela está à espera de todos nós. É interessante quando ela diz que às vezes a gente está vivendo um deserto, né, de vazio e de nada. Depressão, ansiedade, né, doenças psicossomáticas, transtornos diversos. A gente está vivendo um nada e um vazio. E a gente anda no deserto. Né? A gente andou 500 quilômetros de nada. Mas se a gente tiver força dentro da gente e a gente andar 501 quilômetros, a gente pode encontrar a Lalu. Muito bem. E assim, continuando, para dar assim, continuidade ao que você falou, né, e fazer sentido também, tem uma frase que diz assim, ó, tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Então, tudo isso que você falou, essas lutas, né? Até assim, eu ainda acrescentaria mais, né? Questões financeiras, questões profissionais, casamentos, até mesmo assim, relacionamentos com pai e filho, com esposo, qualquer relacionamento. Tudo que algum dia já teve vida. Pode voltar a ter vida, pode ser ressuscitado. Isso fala de fé, isso fala de esperança, né? Isso fala da gente visualizar que hoje pode estar morto, mas uma morte hoje pode ser um recomeço amanhã, né? De uma forma diferente.
que era um osso de lobo, vira uma mulher, que depois vira um lobo novamente. Então, assim, como vai ressurgir, eu não sei. Então, mas a gente precisa estar aberto para isso, que eu posso estar passando um momento difícil agora, mas eu posso enxergar diferente e dessa morte vir vida, desse cacto vir essa flor bonita que você falou, né? Essa flor vermelha. Então, tudo que está morto pode dali a gente perceber, ressignificar de forma diferente. E daí a importância do processo terapêutico. Daí a importância da gente ter um apoio profissional, da gente ouvir, né? A gente se ouvir, né? Se permitir se cuidar em um processo terapêutico, que eu acho libertador, eu acho que todo mundo precisa em algum momento para viver isso, para se permitir isso. Porque às vezes sozinho a gente não consegue, mas às vezes com o apoio de uma outra pessoa, né? É aí onde entra o profissional, o psicólogo, baseado na ciência, vai te dar suporte para você, o amparo que você precisa para você viver essa vida, ver essa vida que você não está vendo na morte. Você só está vendo o osso, né? Chega no consultório e só está vendo coisa ruim. E a gente vai lá e vai mostrando as possibilidades, as vidas que há naquilo ali, né? Que pode ressuscitar, que pode ressurgir de forma diferente. Então, eu acho que essa é a mensagem para todos nós. Está dentro de nós, só que às vezes a gente precisa de ajuda para libertar essa laloba dentro de nós, né? E aí vamos voltar à essência. Às vezes é o contato com a natureza, às vezes é a oração, a meditação, a arte, aquela antigamente, né? Tem muitas mulheres que gostam de trabalhar com crochê, com renda, com tinta. Tudo isso nos conecta com o nosso interior. É aquilo que a gente se faz e se perde fazendo. O que é que você faz, gosta tanto de fazer que você se perde? Quando vê, passou horas. E ali tá trazendo cura, tá limpando a sua alma, né? Quando a gente sai, é terapia, é terapêutico também. Mas a gente precisa descobrir isso e buscar essa cura para nós. Viu, gente? Muito importante. Cíntia, que ótimo, eu amei, obrigada, Jack, aqui. Ah, gente, se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui rapidinho para a gente, né, interagir um pouquinho com vocês, a Jack colocou aqui gratidão por esse momento, gratidão por vocês estarem aqui nos ouvindo, compartilhando desse conhecimento. Espero encontrar vocês agora às quarta-feiras, 20 horas e 30 minutos, com esse projeto A Jornada da Mulher Selvagem, né, eu, Cíntia, a Lúcia, a Poliana, né, a Maria José, nós cinco, né, cinco mulheres aí dispostas a, juntas com vocês, buscarmos compreender essa laluba dentro de nós. E o nosso próximo ponto é do Barba Azul. Não percam, porque é um ponto muito interessante. E a gente vai aproveitar para lembrar que a gente vai estar lá no grupo, né? Até, a gente vai abrir o grupo agora, mas vai deixar vocês interagirem, né? Vai interagir amanhã com vocês durante o dia. Algumas coisas a gente pode estar conversando por lá também. Tá bom? Então eu encontro vocês lá no grupo do WhatsApp, né? Vai ser uma experiência incrível. A gente está só começando. O livro tem 15 contos. A gente está no primeiro. Provavelmente a gente vai começar aqui em 2021 e vai finalizar só em 2022. Espero poder realmente, né, que tudo dê certo para a gente finalizar esse projeto, porque é algo que realmente eu vivenciei, desculpa, né, e quero compartilhar com vocês a minha experiência. E, gente, é isso. Cíntia, pode ficar à vontade para dar as palavras finais. Eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui, a Maria Lúcia, a Adriana e todas as mulheres, né, e homens que se colocaram aqui para se permitir ter esse momento com você, né, para a gente estar aqui mostrando caminhos de se conectar consigo mesmo. E esse autoconhecimento é de graça, é luz, como, né, você falou, e é maravilhoso. E a gente tem que se permitir esse momento, porque diante de tanto entretenimento, ouvir uma live dessa que traz esse compartilhar tão rico, faz a vida valer a pena. Então, muito obrigada pela presença de cada uma aqui. Obrigada, Maria, também por nos desafiar a fazer esse encontro. E a palavra que resume para mim essa noite é gratidão. Depois eu vou rever essa live para que essas palavras penetrem bem bem na minha alma, para eu não esquecer nunca mais, para eternizar esse momento.
E vocês também vejam, compartilhem essa live, porque muitas mulheres precisam dessa conexão agora, né? De ter, aprender isso e aprender a se conectar consigo mesmo. Descobrir a força que há em nós. É isso aí. A gente está só começando a nossa jornada, né? E aí quando a gente fizer o post, ajudem a divulgar, né? Para que mais pessoas possam estar conosco, mais pessoas possam estar no grupo também. O grupo ele é gratuito, vai ser aberto, a gente vai interagir, a gente vai aí possibilitar com que a gente faça uma corrente de mulheres selvagens e estejam conosco, gente. É isso, a gente já está extrapolando aqui o nosso tempo. E beijos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Beijo, tchau, até o grupo.